face de inúmeras dúvidas enviadas no nosso portal sobre salário, nós resolvemos editar este vídeo para inserir nele as principais dúvidas que o empregador doméstico pode ter quando vai pagar o salário do seu empregado doméstico. A categoria dos empregados domésticos no Brasil tem 6 pisos salariais. Por que 6 pisos? Porque em 5 estados brasileiros nós temos o salário mínimo regional. Quais são? O estado de São Paulo, o piso salarial é R$ 810. Santa Catarina, R$ 835. Rio Grande do Sul, R$ 868. No Rio de Janeiro, o piso é de R$ 874,75. E Paraná, R$ 983,40. Os demais estados do brasileiro, o piso salarial é de R$ 724. A database desta categoria vai depender de quando o salário mínimo regional é reajustado em cada estado, nos 5 estados que nós falamos anteriormente, e no Brasil, nos demais estados brasileiros, é no dia 1º de janeiro. Todos esses estados que têm hoje já o piso regional, ou seja, o salário mínimo regional, eles estão trazendo a database para o dia 1º de janeiro. Ou seja, daqui a uns 3 anos, acredito que a database geral será o dia 1º de janeiro. Mas, por enquanto, é a database exatamente o mês onde o salário mínimo regional é reajustado nos estados onde já possui o salário mínimo regional e nos demais estados brasileiros, que é o piso nacional do salário, que é o salário mínimo nacional, é o dia 1º de janeiro. Muitos empregadores domésticos, eles têm uma dúvida frequente. Por exemplo, eles contratam um empregado no dia 12 do mês. Pronto. Ele contratou um empregado, ele foi admitido no dia 12. Ele acha que tem que pagar o salário ao empregado, ou seja, ele começou a trabalhar no dia 12, ele vai pagar o salário no dia 12 do mês seguinte. Não, ele tem que calcular o salário do dia 12 ao dia 30. O período considerado é de 1 a 30 do mês e não da data de admissão, como eu citei no exemplo anterior, de 12 a 12, é de 1 a 30 de cada mês. Isso nos meses que são de 30 dias, mas o salário é considerado sempre 30 dias, independente do mês, seja 28, 29 ou 31. Esta categoria pode ser contratada para trabalhar meio expediente. Neste caso, o salário pode ser pago proporcional às horas trabalhadas. Esta previsão já está prevista num enunciado do Tribunal Superior do Trabalho, que é a orientação jurisprudencial número 358 da seção de dissídios individuais daquele tribunal. Ou seja, quando o empregado é contratado para trabalhar 44 horas semanais, ele não pode receber abaixo do salário mínimo, mas se a sua jornada for inferior a 44 horas semanais, o valor pode ser inferior. Mas isso não significa que ele está recebendo abaixo do salário mínimo. Ele está recebendo, sim, proporcional às horas trabalhadas. Muitas vezes o empregado pode pensar que está recebendo abaixo do salário mínimo. Não, ele está recebendo exatamente proporcional às horas que ele está trabalhando no mês. O salário do empregado doméstico ele deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Porque muitas vezes, como eu falei naquele exemplo anterior, que a pessoa foi contratada no dia 12, o empregador doméstico paga o salário no dia 12. Não, ele tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, do mês após o mês que ele trabalhou. Esta dúvida é uma das dúvidas mais frequentes enviadas pelos empregadores domésticos tocante ao salário. Por quê? Exatamente a partir de 2006 foi que a categoria dos empregados domésticos passou a ter o direito de gozar os feriados civis e religiosos sem prejuízo de sua remuneração. Então, se ele trabalhar um feriado ou um domingo e não houver uma compensação por este dia que ele trabalhou, ele tem direito a receber este dia dobrado. Vou citar um exemplo bem prático. Vamos dizer que um dia de salário do empregado doméstico seja R$30. Se ele trabalhar um feriado, ele terá direito a receber R$60, independente dos 30 que ele já teria direito. Ele recebe o salário normal e se ele trabalhou um feriado, ele vai acrescer, no exemplo que eu citei, R$60 no salário do seu empregado. Essa dúvida também surgiu agora com muita frequência em face da PEC das domésticas,
ter inserido exatamente o direito da categoria a receber a hora extra. Vamos calcular primeiro, como é que você calcula? Calcula primeiro o valor de uma hora. Como é o valor de uma hora? Como é que se calcula? Você divide o salário por 220. Aí você chegou ao valor de uma hora de trabalho. Para se chegar ao valor de uma hora extra, você multiplica esse valor da hora normal de trabalho pelo percentual 1,5. É exatamente os 50% a mais que o empregado tem direito quando trabalha uma hora extra, além da sua jornada semanal de trabalho. Como calcular a hora extra agora? Você pega o valor que nós chegamos, o valor de uma hora, que é R$ 3,29, e multiplica pelo índice de 1,5. Aí você vai chegar a um valor de R$ 4,93. Pronto, decore sempre. O valor da hora extra de empregado doméstico é R$ 4,93. Não tem erro. Anotou esse valor vai perdurar durante 12 meses. Esta é uma dúvida, talvez seja sobre o assunto salário, a dúvida mais frequente nos 16 anos de site. Por quê? Porque a maioria dos empregadores cometem um grande erro. Agora eu vou esclarecer para vocês que quando o empregado doméstico adoece há 2 dias, ele apresentou um atestado de 2 dias, de quem é a responsabilidade pelo pagamento do salário? Este pagamento é de responsabilidade do INSS, porque só as empresas é que têm a responsabilidade pelo pagamento a partir do 16º dia. O empregador doméstico não tem esta responsabilidade. A responsabilidade dele é de só pagar pelos dias trabalhados. Adoeceu, apresentou atestado médico, o empregado doméstico deve comparecer ao INSS para receber o auxílio-doença pelos dias que ele deixou de trabalhar. O empregador não tem qualquer responsabilidade por esse pagamento. E se o empregado doméstico não apresentar o atestado médico, o empregador doméstico pode considerar aquela falta como injustificada. Apresentou o atestado, a falta é considerada como justificada. Desde o ano 2006 foi promulgada a Lei 11.324, onde consta a proibição do desconto de alimentação do salário do empregado doméstico. O empregador, a partir de 2006, não tem mais este direito que ocorria antes do advento desta nova lei. Todo pagamento efetuado ao empregado doméstico, toda comunicação feita ao empregado doméstico deve ser por escrito, nada verbal. Vamos ter como exemplo o aviso de férias. Se você vai colocar o seu empregado de férias daqui a 30 dias, você deve comunicá-lo por escrito, nada verbal. E pagamento de salário, 13º, férias, concessão de vale-transporte, tudo isso deve ser através de recibo. Por quê? Para se provar pagamento, só através de um recibo. Nada se prova verbal. Na Justiça do Trabalho, a exigência é provas documentais. As principais provas, quando o empregador doméstico tem as provas documentais, dificilmente ele perde uma causa na Justiça do Trabalho. O empregador doméstico tem o direito de descontar do salário do seu empregado a parte que cabe ao empregado doméstico do INSS, que varia de 8% a 11%. Ele tem o direito de descontar o percentual do vale-transporte, que é fixo, é de 6% do salário do empregado doméstico. E aqueles prejuízos causados pelo empregado doméstico, quando esses prejuízos são causados por dolo, por culpa exclusiva do empregado, quando ele tem a intenção realmente de causar aquele prejuízo. Aí sim, o empregador doméstico pode descontar do salário do seu empregado. Inclusive, eu sempre aconselho que conste no contrato de trabalho, que o empregador vai redigir com o seu empregado, uma cláusula sobre esse desconto. Desconto por danos causados. Quando os danos serão causados por dolo, ele tem o direito de descontar do salário do seu empregado doméstico. O empregado doméstico, quando falta injustificadamente um dia na semana, o empregador doméstico tem o direito de descontar este dia, a remuneração deste dia, e se o empregado não trabalhar no final de semana, aquela folga que ele teria direito, que nós chamamos de repouso semanal remunerado, se ele não trabalhar, o empregador doméstico também tem o direito de descontar este dia. Agora, se ele trabalha, aquela falta que ele cometeu vai substituir exatamente o repouso semanal remunerado. Resumindo, se o empregado falta e não trabalha no final de semana, o empregador doméstico tem direito a fazer
2 dias de desconto na remuneração do empregado doméstico. Preste atenção. Agora, se ele trabalhou, ele faltou na segunda-feira, mas no domingo que vem ele iria folgar, ele trabalhou, ele compensou aquela falta e o empregador não vai ter que descontar nada do salário do seu empregado. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, pode acessar o nosso portal www.direitodoméstico.com.br e lá tem um canal Clique e Tire sua dúvida. Você nos envia e nós respondemos por e-mail. Até a próxima, companheiros.